Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Meus irmãos, na hora que eu comecei aqui a me preparar para pregar, me apareceram aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 testemunhos de Jeová. As pessoas estão aqui na minha rua evangelizando as pessoas, evangelizando para o inferno, é claro. O Satanás, ele sempre manda seus missionários para pregar uma doutrina que não provém de Deus. Então eles estão aqui batendo palma, com a Bíblia debaixo do sovaco, e a vida deles é isso aí. A vida deles é ir e pregar a falsa doutrina deles, que não é compatível com a Bíblia. Uma vez que eles não acreditam no inferno, e o inferno está descrito na Bíblia. Então não se trata de perseguição religiosa da minha parte, se trata apenas de entendimento da Bíblia. Jesus disse no livro de Mateus, em Mateus 7, Mateus 25, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, junto com Satanás e seus anjos. Isaías 14, Deus descreve que existe uma mansão dos mortos preparada para aquele que não obedecer a Deus nessa vida. Enfim, inúmeras são as passagens bíblicas onde Deus ensina que os mentirosos, os heréticos, as pessoas que não obedecem a Deus, as pessoas que não temem a Deus, elas irão para o inferno. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 em diante. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 ensina isso. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e 9 também ensina isso. Então a Bíblia inteira descreve o inferno. Mas essas pessoas, elas não acreditam no inferno e estão aqui pregando uma falsa doutrina. Aquela falsa doutrina descrita em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 8. Se alguém pregar um outro evangelho, não lhes dê crédito. Por isso que eu prego todos os dias, irmãos. Por isso que eu prego todos os dias. Eu falo para vocês o seguinte: não adianta a gente ficar calado enquanto o diabo trabalha. Por isso que eu sou chato com vocês. Algumas pessoas falam: irmão, você é chato. Você não gosta de elogio, você não gosta de perguntas idiotas. Porque, meus irmãos, é o seguinte, a gente está numa guerra. Então, eu sei que as pessoas estão tristes, deprimidas, infelizes, estão pensando em tirar sua própria vida. São pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que estão passando por dificuldades, sendo oprimidas no trabalho, pessoas que estão com sentimentos malignos no coração, dominando sua mente, pessoas que estão perdidas na vida, que estão sendo humilhadas, ridicularizadas, pessoas que estão desistindo dos seus sonhos, enfim, famílias que estão sendo destruídas. Então eu sei que você precisa ouvir a verdade para você ter bem-estar na sua vida. E eu sei que se você ouvir a verdade e tiver bem-estar na sua vida, eu vou ser glorificado através do nome de Deus, porque isso vai ser acreditado como justiça para mim, uma vez que eu estou me propondo a trabalhar para Deus gratuitamente, única e exclusivamente por amor à tua alma. Irmãos, depois dessa breve introdução, só quero que fique claro que eu não ia falar sobre isso. Só que realmente eu comecei a me preparar para pregar o evangelho, e as pessoas estão aqui evangelizando esse evangelho demoníaco, onde o inferno não existe. Enfim, eu quero pregar para você um pouco sobre medo. Será que você tem medo? Em primeiro lugar, será que o medo domina a sua mente? Será que quando alguém se opõe a você, você sente medo? Ah, não, porque o meu chefe se opôs a mim, eu morro de medo de ser mandado embora. Todo tipo de medo, ele provém do diabo. Jesus disse: o verdadeiro amor lança todo medo fora. Não é assim que está escrito? E, meus irmãos, algumas considerações importantes a falar para vocês. O homem de Deus, ele é bonzinho? Eu te faço uma pergunta, responda mentalmente. Ah, irmão, sim. O homem de Deus, ele luta contra as pessoas? Não, irmão. O homem de Deus é bonzinho. O homem de Deus não briga com ninguém. E eu quero dizer para você que esse pensamento seu é completamente equivocado. Vou citar duas passagens da Bíblia, duas histórias da Bíblia. E você vai estudar melhor e vai entender o que eu estou falando, porque quando eu terminar de pregar, você vai ver se é verdade. Não é assim que os bereanos faziam em Atos 17? Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Então, em primeiro lugar, Davi diante de Golias. Davi fez bondade com Golias? Não. Golias desafiou todo o povo de Deus e ninguém queria enfrentar Golias. Sabe por quê? Porque o povo de Deus é medroso. Mas sempre há um homem com o Espírito de Deus para desafiar os gigantes. Será que esse homem não pode ser você que está me ouvindo? Porque o que aconteceu? Israel foi liberta através da coragem de Davi.
A palavra de Deus descreve que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Não é assim que está escrito? Davi era o homem segundo o coração de Deus. E o que Davi fez diante de Golias? Destruiu Golias, cortou a cabeça de Golias. Então Davi era homem de Deus? Era. Davi, ele foi bonzinho com Golias? Não. Ele se opôs, ele resistiu, se propôs a lutar. Não apenas o matou, como decepou a sua cabeça. Isso é importante ficar claro para que você entenda que é bíblico o fato do ser humano brigar contra aquele que se opõe a Deus. Nós não podemos achar que Davi... Davi, você é homem de Deus, Davi, então perdoa Golias, chama ele para uma conversa. Meu amigo, não existe isso. Então esse foi o primeiro exemplo que eu dei. Você quer um exemplo agora de um santo de Deus? Porque as pessoas falam assim, irmão, os santos de Deus são bonzinhos. Eles não têm maldade em seus corações. E essa é a maior mentira, porque eu tenho o dobro da maldade do diabo no meu coração. Eu asseguro a vocês. Deus disse que pagaria o diabo com seu próprio veneno. Em Apocalipse, Deus diz, sirva a taça em dobro. Deus, ele vai pagar ao diabo em dobro de toda a maldade que ele fez. Está escrito. Então o homem de Deus, ele conhece a medida da maldade. O homem de Deus sente a maldade de Deus no seu coração, ele sente o desejo de justiça sobre os seus inimigos, sobre os seus opressores, sobre pessoas que sentem o prazer em destruir o próximo, pelo troco de simplesmente rir. E esse é o principal sintoma e sinal de que as pessoas estão endemoniadas e que elas estão sentindo prazer na destruição do próximo. Elas fazem apenas aquilo por pura maldade, não por objetivo. Elas sentem prazer em destruir famílias, destruir casamentos, destruir pessoas. E esse é um ponto importante. Você não pode ter pena dessas pessoas. Você tem que se opor, tem que resistir, tem que destruir essas pessoas. Não é destruir, matar, mas é entender que nós estamos numa guerra espiritual e temos que fazer aquilo que Deus manda. Meu amigo, enquanto você não aprender a lutar contra o seu próximo, com pessoas malditas, pessoas demoníacas, você vai sempre ser pisado por essas pessoas. Então a pior coisa que você pode acreditar é justamente na mentira que o diabo conta. De dizer para você que homem de Deus é aquele que tolera tudo calado. Homem de Deus, ele também perde paciência. Por isso ele foi chamado para a guerra. O próprio Jesus perdeu a paciência no templo dos vendilhões. Isso é importante ficar claro, para que você não ache que Jesus é bonzinho, e que Jesus é gente boa, e que Jesus tolera tudo. Meu amigo, a fúria arde no coração de Jesus Cristo. Torno a repetir, se não fosse assim, eu seria um servo do diabo. Então o exemplo angelical que eu quero dar para você, meu irmão e minha irmã, é o seguinte. O arcanjo Miguel, ele se opôs ao demônio. Ele se opôs ao diabo e expulsou o diabo do céu. O arcanjo Miguel, ele se preparou para uma luta, para uma batalha contra o diabo. Não é isso? Não é assim que a Bíblia descreve? Então, meus irmãos, se o arcanjo Miguel, que é um santo, um arcanjo perfeito de Deus, ele se opôs a Satanás através de uma luta, por que você não se opõe também? Então veja que nem mesmo os anjos celestes, os arcanjos, eles estão isentos desse poder, desse desejo de guerra, de justiça, de verdade, de lutar contra o mal. É necessário haver uma luta para que o demônio seja colocado em seu devido lugar. O arcanjo Miguel pensou isso e disse, aqui não, Satanás, eu vou te expulsar do céu. E expulsou o demônio do céu e lançou o diabo na terra. Só que Deus disse pra gente, no livro de Gênesis, que nós temos que dominar essa terra. Nós não podemos permitir, o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno não significa que o diabo manda no mundo. Todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus, está escrito. Nós estamos nessa terra para travar uma batalha exatamente como Davi travou. Nós estamos nessa terra para travar uma batalha contra o diabo exatamente como Miguel travou. E a grande questão é que você não luta, você tem medo. Não, irmão, porque eu tenho medo. Tenho medo de ser morto. Não, a batalha, meu amigo, é inevitável. Você vai ser morto independentemente da forma como você viver. A morte é a única certeza que todo ser humano tem. Então a forma como você conduz a sua vida vai determinar se você é um homem corajoso ou se você é um homem medroso. E sabe o que Deus disse? Em Jeremias capítulo 1, e aqui é o motivo da pregação. Capítulo 1, versículo 9. Eu ponho minhas palavras na tua boca, não tenha medo dele. Não tenhas medo deles. Olha quantos, não é apenas um que vai se opor a você, são vários. Senão, eu é que te farei tremer diante deles. Eu vou repetir, Jeremias capítulo 1, versículo 9. Eu ponho minhas palavras na tua boca, não tenhas medo deles.
senão eu é que te farei tremer diante deles. Sabe o que significa isso? Que muitas pessoas vão se opor a quem prega a verdade. Muitas pessoas vão se opor àquela pessoa que desmascara o falso, o mentiroso, o manipulador, o hipócrita. E nós que somos homens de Deus, eu não sei você que está me ouvindo, mas eu tenho o dom, eu consigo ver a mentira nas pessoas. Eu sei quem é mentiroso, eu sei quem é verdadeiro, eu sei quem é mau caráter. Eu sei o que a pessoa está pensando quando ela conversa comigo. Então essas coisas não dá para eu explicar para vocês, porque vai dar margem para confusão. As pessoas vão falar assim, você é paranormal. Meu amigo, eu não posso fazer nada, mas Deus me deu esse dom. Eu consigo entender claramente quando uma pessoa é hipócrita, quando uma pessoa é mentirosa, quando uma pessoa está me enganando, quando alguém está querendo me manipular. Então eu me afasto dessas pessoas. E o principal ponto nessa questão é que quando você se afasta do manipulador, do mentiroso, ele arde em ira com você. Por quê? Porque ele percebeu que você diagnosticou que ele é uma pessoa lesiva, que ele está te enganando, e você não vai deixar ser enganado porque você percebeu isso. Então essa pessoa que estava te enganando, ela começa a ter raiva de você, começa a ter ódio de você. Então isso acontece na minha vida todos os dias. Todos os dias. Então Deus disse, eu ponho minhas palavras na tua boca, não tenha medo deles, senão eu é que te farei tremer diante deles. E Deus está dizendo para você que se você não for corajoso para desmascarar e lutar contra essas pessoas, Ele vai encher você de medo. Ele vai fazer você tremer. Eu não posso ver aquela pessoa que eu fico com medo. Medo paralisa a gente. O medo é um sentimento emocional destrutivo, lesivo, que impede a gente de raciocinar e tomar uma decisão adequada. O medo nos oprime porque ele faz a gente se calar diante daquilo que a gente acredita. Então nós somos oprimidos, ficamos calados e nos sentimos frustrados. E quando você se sente frustrado, você entra em depressão, porque você percebe que você não tem uma coisa chamada autoridade. Mas Jesus disse, eis que vos dou autoridade para pisar sobre a cabeça da serpente e do escorpião, e nada lhe fará mal algum. Essas palavras, elas não são pregadas nas igrejas, porque as igrejas elas querem dominar você através da manipulação. Não se opõe ao pastor, não, porque o pastor é santo, aqui você tem que obedecer ao pastor. Isso não existe, querido. Isso não existe. Eu saí da igreja justamente por isso. Eu via que eu estava sendo manipulado. Eu via que a palavra de Deus não estava sendo pregada como Deus colocou no meu coração. E quer eles acreditem, quer não, a gente não tem que ter medo deles. Meus irmãos, como eu disse para vocês, eu já vi o demônio na minha frente. Eu já vi anjos de Deus na minha frente. Coisas sobrenaturais já aconteceram na minha vida. O demônio já usou a boca das pessoas na minha frente para falar mal de mim, para falar que ia me matar. O dia que você cair eu vou te matar. Então eu já contei isso para vocês. Mas ele falou com uma voz de ódio que eu nunca vou esquecer. E desde esse dia que eu vi aquela voz cheia de ódio, eu percebi o quanto o diabo me odeia. O quanto o diabo odeia a humanidade. Eu asseguro a você, meu irmão, aquela voz de ódio que eu vi daquela pessoa endemoniada, ela nunca mais sairá da minha mente. Então eu comecei a pensar nisso e fiquei pensando naquilo. Nossa, como pode, né? A gente está aqui na terra achando que está trabalhando, indo para o trabalho, voltando, aí estuda, aí brinca, vê futebol, vê televisão, vai para o cinema. Enquanto a gente está brincando de viver, tem um demônio oculto dentro das pessoas, tem um demônio no mundo que está influenciando espiritualmente a tudo e a todos, inclusive a mim. E eu sequer observo isso. Então, desde esse dia que eu abri meus olhos para o mundo espiritual, Deus ficava na minha cabeça assim o dia inteiro, ó. Efésios 6, Efésios 6, Efésios 6, Efésios 6, Efésios 6. E eu fui ler Efésios 6. Nunca tinha lido a Bíblia como eu leio hoje. Então eu peguei a Bíblia com a vontade de realmente ver o que estava escrito, porque aquela voz falava comigo. Efésios 6, Efésios 6. Eu falei, que desgraça é essa que está escrito em Efésios 6? Comecei a ler, estava escrito, porque a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra a carne e o sangue, mas contra espíritos malignos, os dominadores da maldade que habitam nas regiões celestiais. Pronto. Aquela palavra ali foi uma espadada no meu coração, e depois lendo Efésios 6,17 eu vi que a palavra de Deus é uma espada. Meu irmão, aquilo rasgou meu coração, e desde esse dia eu entendi que o que faz a gente viver nessa vida não é o dinheiro, não é a faculdade, não é nada. O que faz a gente viver é a fé na palavra de Deus e a crença no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual
é Ele que influencia a nossa vida. Então, quando você lê Isaías, você vê que Deus promete a destruição da Síria, não através da espada de carne, mas através da espada espiritual. Ele fala, não destruirei a Síria, ou seja, esse lugar que a gente vive, esse mundo, esse Brasil, ele não vai ser destruído com espada de carne, ele vai ser destruído com a espada espiritual. Por isso, milhares de pessoas estão morrendo e milhares de pessoas estão indo ao inferno. Então, você não pode ter medo dos seus inimigos, porque senão Deus vai te fazer tremer diante deles. Eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo. Um indivíduo do meu trabalho, que é considerado meu chefe, ele chegou pra mim, se opôs a mim, e fez um estardalhaço, e me humilhou na frente de todo mundo, e eu me posicionei de uma forma robusta, e todo mundo ficou sabendo lá no trabalho. Aí a injustiça que esse diabo, que tem inveja de mim, ele tramou contra mim. Então tudo que ele fez de ruim caiu sobre ele. Então todo mundo foi contra ele porque todo mundo viu que eu estava correto. Então não tenha medo dos ataques do seu inimigo, mas as pessoas só perceberam que eu agi da maneira correta e que a coisa era certa porque eu abri a minha boca para denunciar que ele era um mau caráter, que ele estava fazendo aquilo ali, e que eu mostrei através do meu trabalho que aquilo ali que ele estava falando não fazia sentido, que era mentira e era calúnia. Então, quando eu me posicionei como alguém sem medo, independentemente do cargo social, independentemente de qualquer situação, quando eu me propus a defender a justiça, todos reconheceram que eu era um homem sério, íntegro, e passaram a me respeitar muito mais. Agora, e se eu tivesse ficado quietinho? Ai, não faz isso não, não me demite não, ai, eu tô com medo de perder o emprego, ai. Meu amigo, quer me demitir, me demita, vá pro inferno, mas que seja justo. Agora, eu não vou aceitar um injusto invejoso querer me destruir. Então nós temos que lutar pelo que é certo e não ter medo dos nossos inimigos. Não podemos ter medo, senão Deus nos fará tremer diante deles. E esse mesmo indivíduo, há pouco, mais ou menos umas 3 semanas atrás, eu esqueci de fazer um relatório lá, porque eu faço milhões de relatórios, enfim. Mas teve um que não é nem eu que tenho que fazer, é ele que tem que fazer. Mas ele me pediu para fazer. Então é tudo bem, eu faço. A palavra de Deus fala, se seu inimigo cair contigo uma milha, vá com ele 2. Ou seja, se a pessoa quer te explorar, não tem problema, fica tranquilo, faz o trabalho, relaxa. Obedece a Deus, porque Deus vai ter muita bênção para você. Quando você tolera seus adversários com amor, sem discutir, Deus gosta. Mas só que as coisas têm um limite. Então eu fui, fiz tudo para ele, só que um eu esqueci. Aí ele chegou para mim e falou assim, eu tenho uma arma na minha casa que eu vou trazer aqui e colocar na mesa, que aí você vai lembrar rapidinho. Quando você olhar para a arma, você vai lembrar de fazer e não vai esquecer. Então isso é manipulação passiva-agressiva. Ele, através de uma brincadeira, quis dizer para mim que ele tinha uma arma e que ele estava me amedrontando com isso. Você acha que eu vou chegar pra ele e falar, meu irmão, olha só, eu sou cabo do exército, tô na reserva, eu sei dar tiro de fuzil, PT-380, eu sei técnica de guerrilha, eu sou brabo, eu luto jiu-jitsu, eu faço karatê, eu faço tudo, eu vou quebrar tua... Você acha que eu ia chegar pra ele e ficar discutindo isso com ele? Isso seria uma discussão carnal. Então eu vou usar o que ele disse, levar pro chefe supremo, e fazer o quê? Olha aqui, ó. Esse cara continua me ameaçando. Por quê? Porque eu tô com medo? Não, não é por medo. Mas é para destruí-lo com as suas próprias palavras. Ninguém tem o direito de oprimir você. Você não pode ter medo, meu amigo. Você não pode ter medo. Porque eu conheço bandido. Quem não conhece bandido hoje em dia? Porque eu sou amigo de polícia. Quem não é amigo de polícia hoje em dia? Eu conheço vários policiais. Eu conheço várias pessoas. Então eu não vou ficar trazendo essa batalha pro campo da terra. Mateus 18 ensina a gente a ligar as coisas da terra nas coisas do céu, entregar nas mãos de Deus e denunciar esses vermes do inferno que insistem em tentar nos amedrontar. Nós não podemos ter medo dessas pessoas. São pessoas fracas, acredita em mim, irmão. São pessoas fracas emocionalmente, que não sabem destruir você do ponto de vista estratégico, mental. Eu sempre falo pra você, não adianta você querer brigar com essas pessoas, elas querem briga. Quando uma pessoa dessa se opõe a você, com esse tipo de ameaça, ela quer que você brigue com ela quer que você dê um soco nela, porque ela se faz de vítima depois, ela usa as suas próprias palavras contra você. Então se você chega, você vai, você tá me ameaçando, então você vou meter-lhe a mão na cara daquele velho. Não adianta fazer isso. Seria fácil pra mim matar aquele cara, bater naquele cara, não adianta, não é assim que vence. Não vença o mal com o mal. Nós temos que vencer o mal com o bem, mostrando que aquela pessoa é uma pessoa má e que nós estamos ali, única e exclusivamente, sem entender por que aquela pessoa profere tamanha maldade se eu não fiz nada com ela. Então nós temos que ter inteligência para resolver os problemas e não arrumar um problema em cima de um outro problema.
Mas para você abrir a sua boca contra essas pessoas, é necessário que você tenha coragem. É necessário que você tenha Deus em sua vida. É necessário que você esteja santo, longe do pecado, longe da masturbação, longe do adultério, longe da ganância, longe da arrogância, longe da soberba, longe do homossexualismo, longe do adultério, longe do ódio, longe da vingança, longe da dissensão, longe da ira, longe da covardia, longe da heresia, da religiosidade, da mentira. Eu fico no WhatsApp o dia inteiro vendo vídeo, fuxicando a vida das pessoas. Longe disso. Deus só está protegendo aquele que o obedece. Isso é importante ficar claro. Olha quanta gente que fala assim: irmão, eu sou Deus, Deus em minha vida. Tem uma página no Facebook chamada Falecidos do Face. Eu sempre vejo pessoas: fulano tinha 20 anos, morreu. De que? Acidente. A menininha tinha 4 anos, morreu com os pais no acidente. Fulaninho tinha 25 anos, tinha acabado de se formar, morreu. Morreu o quê? Acidente. Deus, ele não respeita a idade quando ele tem que matar alguém. Você precisa entender que o que faz prolongar a nossa vida é aquilo que está em Provérbios: o temor do Senhor. Irmão, mas eu tomo remédio, eu faço exercício físico. A palavra de Deus fala que a piedade é muito mais importante do que o exercício físico, porque a piedade tem poder para prolongar a nossa vida. A piedade é o amor às coisas de Deus, é você ter respeito às coisas religiosas. E não é religiosidade, é você entender que o que eu estou pregando para você aqui é sagrado. Você tem que entender isso. Eu estou pregando para você um evangelho de deuses, um evangelho sagrado, um evangelho enviado do alto do céu, do trono da graça de Deus, e que está ensinando você a viver, em vez de simplesmente sobreviver. Quando você começar a ter batalhas em sua vida, aí você vai ver o que é servir a Deus. Agora, as pessoas não trabalham, aí não tem dinheiro. Aí fala assim: a batalha tá grande. Peraí, meu amigo, que batalha é essa? Você não trabalha, então você não tem que comer. Se você trabalhasse, você ia ter dinheiro. Mas você não trabalha, como que você vai querer comer? Então as coisas são assim, meu amigo. Não, porque a batalha tá grande, a batalha tá tremenda. Tá tremenda? Você não faz nada da vida. É engraçado, as pessoas, elas são assim. Elas acham que batalha é não ter dinheiro. Batalha, meu amigo, é você se opor aos seus inimigos, como os profetas nos ensinaram, como os apóstolos nos ensinaram. Então isso é batalha. Só que você não pode ter medo dessas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus, ele é que escolhe os chefes. Mas o meu chefe é o demônio. Talvez esse demônio ele queira moldar a sua personalidade. Deus está querendo fazer com que você use essa pessoa para melhorar a sua forma de combate. Você não pode brigar diretamente com essa pessoa. Você tem que aprender a engolir sapos. Tem que aprender a ser esperto. Tem que aprender a destruir essa pessoa de forma indireta. Por quê? Porque ela tem mais poder que você. Então você tem que saber o momento certo de saber usar as palavras dela contra ela própria. Isso se chama efeito espelho. É você agir como ela age com você. Então é você pagar para ele aquilo que ele reflete em você. Então as pessoas despejam ódio em mim, tem problema, despeja ódio. Eu vou jogar todas as palavras que ela jogou comigo contra ela. Vou chegar pro superior e vou falar. Vou chegar aqui na prefeitura, vou chegar no estado e vou chegar lá para os governadores e falar: olha só, está acontecendo isso aqui, essa pessoa aqui é assim, assim. Porque você pode achar que todo mundo que está no estado é bandido. Não é. Tem muita gente boa tentando fazer a coisa certa. Eu garanto para você, porque eu conheço gente boa tentando fazer a coisa certa. Deus é a harmonia, é o equilíbrio entre o bem e o mal. Deus não vai permitir que o mal predomine 100%. Existem sempre pessoas que são resistência. E nós que pregamos o evangelho verdadeiro somos resistência. Resistência para mostrar para você que você também tem que ser resistência. Porque fazer a vontade de Deus exige lutas. E se você não obedecer a Deus travando batalhas contra essas pessoas, você é um medroso. E sabe o que Deus vai fazer com você? Vai te fazer tremer diante deles. Irmão, eu me casei com um homem que é psicopata. Eu me casei com um narcisista, irmão. Eu não posso sair de casa que eu não tenho pra onde ir, irmão. Eu tô passando fome, irmão. Por que você não foi trabalhar? Por que você não foi estudar? Eles são assim. Os demônios são assim. Eles vão jogar tudo na tua cara e não vão ter nenhuma pena de tirar tudo de você. Por isso que as pessoas que casam por interesse financeiro, casam por beleza. O fulano é lindo, vou casar com ele. Fulano depois vai arrumar outro. Vai abandonar você, vai te deixar na sarjeta. Você vai passar dificuldade, que a sua idade vai estar avançada, você não vai ter estudo, não vai ter trabalho. E aí você vai se ver numa necessidade muito difícil, onde você vai se ver sozinha, de acordo com a realidade da vida. Mas aí que tá, você vai entender
que você não é dependente de ninguém e que a sua vida sempre dependeu de você. Mas no passado você fez as escolhas erradas. Então no passado você, em vez de se esforçar, em vez de não querer depender de homem, em vez de querer trabalhar, em vez de planejar o seu futuro, em vez de tentar ser independente, não estou falando para você separar do seu marido não, querido, querida. Não estou falando não, vou me separar da minha esposa, irmão, porque isso acontece comigo. Não. Mas é você tentar organizar a sua vida, entender quem é a pessoa que está do seu lado. Será que essa pessoa que está ao meu lado aqui realmente ela me ama? Porque, por exemplo, se a minha esposa quisesse abandonar o emprego dela, para mim seria um prazer cuidar da minha esposa. Eu não tenho problema com isso, porque eu amo a minha esposa. Minha esposa me ama. Agora tem relações que são mentira. Você sabe que a pessoa é mau caráter, sabe que a pessoa é mentirosa, sabe que a pessoa é fingida, sabe que a pessoa não é confiável. Então como que você vai entregar todas as necessidades da sua vida na mão de alguém que você não confia? A partir do momento que ela quiser, ela tira aquilo de você. E o pior de tudo é que os manipuladores, eles sabem que a gente precisa deles. Então quando você se rebelar, quando você assumir uma postura de homem ou de mulher diante da vida, o que vai acontecer com você? Você vai começar a lutar pelos seus próprios princípios. Você vai começar a buscar os seus caminhos. E isso vai incomodar a pessoa. Por quê? Porque ela vai perder controle sobre você. Então é assim que funciona. Eu não permito que ninguém tenha controle sobre mim. Você quer me demitir? Me demita. Porque eu vou pegar uma arma aqui pra você. Pode pegar, querido. Pega lá a sua arma. As minhas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu já vi o diabo e eu sei que Deus controla todas as coisas. E se Deus permitiu que essa pessoa falasse isso pra mim, foi justamente para testar a minha fé. Eu sou medroso ou sou corajoso diante das intimidações deles? Então olha o que Deus diz. Eu ponho minhas palavras na tua boca, não tenhas medo deles, senão eu é que te farei tremer diante deles. Se Davi tivesse tremido diante de Golias, Israel não era liberto e Davi não seria rei. Então nós temos que acreditar que Deus existe e que ele é galardoador. Eu sempre me enrolo para falar essa palavra, meus irmãos. Ele é galardoador, alguma coisa assim, vocês vejam lá. Eu preciso aprender a falar essa palavra. Ele recompensa aqueles que o obedecem. Deus está conosco, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, é o que eu creio. A palavra de Deus ensina que nenhuma arma do inferno forjada contra nós vai prevalecer. Então nós não podemos viver essa vida com medo. Nós temos que aprender a dizer aquilo que está escrito lá no livro de Hebreus: o Senhor é o meu ajudador e eu não temerei o que possa me fazer um homem. Salmo ensina você não temer 10 milhares de homens que se levantem contra você. Então a Bíblia manda você ser forte e corajoso. Josué 1, por exemplo, é o exemplo. Então Hebreus 13 fala isso, Isaías 54, 15 e 17 fala isso, aonde Deus ensina que as pessoas que se levantam contra nós não é da parte de Deus, porque Deus criou o ferreiro e assopra as brasas de fogo. Ele que produz a sua ferramenta para a obra e também criou o assolador para destruir. Então Deus criou o homem, Deus criou o mal, Deus criou o bem, Deus criou todas as coisas. E a forma como você vai viver a sua vida vai determinar o que vai fazer a diferença. Se é a fé de acreditar que Deus vai te livrar dos seus inimigos ou se é o medo. Porque o medo é o quê? Eu não sei se Deus vai me proteger. Eu não sei se eu posso me opor a essa pessoa. Eu acho que eu vou ser covarde, porque eu tenho medo de perder meu emprego. Então, a diferença na vida da gente é aquilo que Deus disse: o meu justo viverá pela fé. Eu estou pregando essa palavra para você, para mostrar para você o quanto Deus te ama e o quanto Deus está me usando para falar com você, para você evitar ciladas e você vencer as adversidades da sua vida. Entendemos isso? Algumas pessoas falam: irmão, eu nunca vi uma palavra como essa pregada na igreja. Meu amigo, talvez você nunca tenha conhecido um homem de Deus. E eu vou dizer pra você, isso é raro mesmo. Eu não estou dizendo isso para me vangloriar. Eu não quero seu dinheiro, eu não quero sua atenção. Se você quiser sair do canal, você sai. Eu não quero nada teu. A única coisa que eu quero é teu arrependimento, para mostrar para você que se você se converter de coração, se você obedecer a Jesus, se você abandonar o pecado, olha, Jesus é poderoso. Mateus 28 fala que ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Apocalipse 19 descreve Jesus de uma forma aterrorizante. Jesus é lindo. É lindo de poderoso, ele está montado num cavalo, sai uma espada da boca dele, ele tem olhos de fogo, cabelos brancos, o exército celeste acompanha ele. Então é esse Jesus que eu sirvo. É um Jesus guerreiro, é um Jesus forte. Não é esse Jesus com cara de mané, você digita no Google Jesus, parece um homem lá com cara de bocó, com cara de idiota. Jesus não é esse. Jesus é poderoso e ele disse: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Se não me engano, está em Marcos 8. Amém? Essa palavra foi para falar com você. Deus te ama muito. E a única coisa que eu peço para vocês é o seguinte: abandone o pecado. Que pecado? Todos.
abandone o pecado. Hoje um irmão falou aqui, irmão, eu gostei da sua palavra, mas a única coisa que eu não consigo vencer é a mulher porque é fó. Aí falou um palavrão. Irmão, você está abandonando o pecado com um palavrão na boca? Você está de brincadeira, meu irmão? Você acha que Jesus vai chegar lá em cima falando palavrão? Então, guarda a tua língua, leia Tiago, para de falar palavras torpes. Cuidado com a tua língua é um instrumento incendiado pelo inferno. As tuas próprias palavras são profanas. Eu me libertei, mas tá com palavrão na boca, meu irmão. Que libertação é essa que tá com você? Eu me libertei, mas tô fofocando. Me libertei, mas fico o dia inteiro no WhatsApp vendo vídeo. Me libertei, mas tô aqui na rede social o dia inteiro ofuscando a vida dos outros, invejando os outros, conversando com os outros. Meu irmão, toma vergonha na cara. Aqui a pregação o papo é reto e correto. O papo é reto. O segredo de Deus é com os retos. É com aquele que quer obedecer a ele. Meu irmão, mas eu adoro a mentira, eu adoro uma masturbação, eu adoro uma promiscuidade, sabe? Eu participo de orgias sexuais. Meu irmão, faz o que você quiser. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Eu garanto uma coisa pra você. No livro de Juízes, nós percebemos que Deus ficou 40 anos sem falar com o seu povo. Deus ficou 50, 60 anos sem falar com o seu povo. Talvez você esteja me ouvindo hoje falando assim, irmão, eu nunca ouvi uma pregação como essa. Chegou o tempo em que Deus se manifestou nessa terra. Assim como ele ficou em silêncio nos livros de Juízes, ele volta a falar através da minha alma. Arrependa-se dos seus pecados antes que você morra, porque o salário do pecado é a morte. E Deus não quer que você morra, Ele quer que você viva. Por isso Ele fez você ouvir essa pregação até o final. Compartilhe esse áudio. Meus irmãos, façam a obra de Deus, santifiquem-se, porque está escrito, santificai-vos, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente, e essa foi mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Arrependa-se dos seus pecados agora. Abandone os seus pecados, compre Bíblias, pregue o Evangelho, dê Bíblias de presente. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Caso contrário, você será morto. Fique na paz enquanto você pode.